Ayn Rand foi uma escritora e filósofa norte-americana de origem judaica e nascida na União Soviética durante o auge do bolchevismo, quando o pequeno empreendimento de seu pai foi confiscado pelo governo revolucionário e a partir de então ela e sua família tiveram de fugir para a Crimeia e algum tempo depois para os Estados Unidos. Rand ficou mais conhecida por desenvolver um sistema filosófico chamado de objetivismo e por seus romances. Dentre eles, o principal sem sombra de dúvidas foi o livro A Revolta de Atlas, publicado em 1957 nos Estados Unidos. O livro se tornou um sucesso de críticas e foi considerado pela Biblioteca do Congresso Americano como o livro mais influente nos Estados Unidos depois da Bíblia. O desenrolar do cenário descrito em A Revolta de Atlas é praticamente uma profecia para o mundo de hoje, e é exatamente sobre este livro que falaremos neste vídeo. Olá, esse é o canal Econofácil e hoje falaremos sobre o livro A Revolta de Atlas. Antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. A história do livro se passa numa época indeterminada, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. Na realidade proposta pela autora, o mundo é tomado por uma ideologia demagoga e coletivista, que converteu todos os países em republiquetas socialistas. A defesa de virtudes como o individualismo, a busca pela felicidade e a propriedade privada eram vistas com maus olhos, sendo pouco a pouco apagadas da sociedade. Último refúgio do que ainda resta do capitalismo no mundo infestado de repúblicas populares, os Estados Unidos estão em decadência e a sua economia caminha para o colapso. E enquanto a grande massa da população se entregou à narrativa manipuladora e populista perpetrada pela mídia, uma pequena parcela de mentes racionais e produtivas ainda lutava contra a triste realidade. Dentre essas mentes racionais apresentadas pela história, podemos destacar os protagonistas: Dagny Taggart, vice-presidente operacional de uma gigantesca empresa ferroviária criada por seu avô, a Taggart Transcontinental, e Hank Herden, magnata da indústria de metal e desenvolvedor do metal Herden, um metal mais leve, mais duradouro e mais barato do que o aço. Ao mesmo tempo em que poucas pessoas resistiam na luta contra o populismo coletivista, outras pessoas com mentalidade parasitária, amparadas pela força coercitiva do Estado, faziam de tudo para anular todas as liberdades individuais básicas existentes. Hank Herden, por exemplo, inova na criação de um novo tipo de metal, mais leve, mais resistente e mais barato do que o aço, o que traria um enorme avanço na produtividade da economia nacional. Porém, o governo americano acreditava ser um absurdo cruel e horrível que Herden pudesse colocar no mercado, algo que os outros produtores não poderiam competir ou copiar. Por esse motivo, o governo americano tenta proibir a comercialização do seu novo metal, impondo inúmeras restrições à sua produção. Porém, com o decorrer do tempo e com o sucesso do metal inovador, o governo muda de estratégia e ao invés de proibir, agora ele passa a tentar estatizar a produção do metal Herden. Nesse cenário desolador, em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de recuperar a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a assumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se aposta de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios. É em meio a essa situação desesperadora que um homem chamado John Galt se torna uma lenda ao conquistar os trabalhadores americanos e acaba se tornando um ditado popular. Ninguém de fato sabe quem é John Galt, mas algumas pessoas o veem como o capitão que descobriu a Atlântida, como o explorador que descobriu Eldorado ou como o aventureiro que encontrou a fonte da juventude. O fato é que John Galt é apenas um homem comum que um dia jurou parar a máquina que movia o mundo, e conseguiu. Mas a essa altura talvez você possa estar se perguntando: quem é Atlas? Ou o que Atlas tem a ver com essa história toda? Resumidamente, Atlas foi um titã da mitologia grega que liderou uma rebelião sem sucesso contra Zeus, e como punição pela sua rebeldia, Zeus determinou que Atlas carregasse sobre os seus ombros o peso dos céus pelo resto de sua vida. E é nesse contexto em que a autora traça um paralelo entre a história mitológica de Atlas, que através do seu esforço carrega o universo em seus ombros, e os empresários, cientistas e artistas, que mantêm um desenvolvimento constante da sociedade, a despeito de uma horda de burocratas parasitas que nada produzem, mas que tudo controlam. O que aconteceria se Atlas se revoltasse e desse de ombros?
O que aconteceria se os empresários, essas figuras maléficas e exploradoras, cruzassem os braços, fechassem suas lojas e fábricas e se recusassem a inovar e produzir? O ponto-chave da revolta de Atlas se assenta na rebelião destes poucos, mas fundamentais indivíduos que ainda sustentavam as fundações da virtude moral do Ocidente, assim como o titã Atlas da mitologia grega sustentava o mundo com as próprias mãos. A revolta de Atlas, muito além de um romance, resume a filosofia criada pela autora, que predomina por todo o transcorrer do livro de forma genial. É através de sua narrativa distópica e quase que profética que a autora nos apresenta a sua visão de mundo através de personagens marcantes. Princípios como a defesa da razão, do individualismo, do livre mercado, da honestidade e da liberdade de expressão são uma constante neste livro que narra a batalha do indivíduo contra o coletivo. Portanto, encerro aqui este vídeo com um trecho do discurso de Francisco d'Ancona, um dos personagens centrais da história. Abre aspas. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. Fecha aspas. Qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência. Caso tenha interesse, o link do livro estará disponível logo abaixo no comentário de destaque. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.